Por favor, levanta as duas mãos para o céu, repita comigo assim: Deus e Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui em tua casa para te adorar, bendizer o teu nome, te exaltar e agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela minha vida e porque até aqui o Senhor me ajudou. Senhor, fala comigo na tua palavra, que a unção do teu Santo Espírito toque na minha vida, toque no meu coração, quebre o mal que haja na minha vida e faça da minha vida uma vida transformada para glorificar o teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Muito bem. Olha, tem a sua Bíblia. Por favor, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Tem a sua Bíblia? Rapidamente, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Antes da gente ler o texto, olha para cá, por favor. O primeiro está meio diferente aqui, né? Tem uma televisão aqui atrás, que daqui a pouco nós vamos colocar aqui na frente para transmitir o batismo. Então vai ter batismo nas águas daqui a pouco. Então, como o tanque de batismo é no nível aí, né, de onde você está, não dá para você assistir daí, né? Então a gente coloca uma televisão aqui, a gente filma, né, e transmite, você assiste pela TV aqui. Então, essas pessoas que vão passar pelas águas hoje, gente, elas estão cumprindo o que o Senhor Jesus mandou. O batismo, para quem se converte a Cristo, ele não é uma opção. O batismo é um mandamento, é uma ordem. A pessoa, às vezes, ela fala assim: eu já aceitei Jesus, né? Foi muito bom, minha vida mudou, amém. Glória a Deus. Mas precisa do batismo. O batismo nas águas, segundo o padrão bíblico, que é por imersão, de corpo inteiro. É assim que a Bíblia ensina o batismo. Jesus certa vez falou assim: olha, quem crer e for batizado será salvo. Olha, duas coisas que ele fala e na ordem que ele fala. Quem crer, primeiro tem que crer, para depois ser batizado. Não pode inverter, não pode, batizado para depois crer, não. Primeiro a pessoa tem que crer. Crer no quê? Crer em Jesus como Senhor, como Salvador, na obra que Ele fez na cruz, o porquê que Ele fez aquilo, né? A pessoa, quando ela aceita Jesus para ser salva. Salva de quê? De uma condenação, que cada pessoa já traz em si, desde quando nasce, entendeu? O primeiro passo para uma pessoa ser salva é reconhecer que ela é perdida, que ela é pecadora. Esse é o primeiro passo, é reconhecer que não é a bondade que você pratica que leva você para o céu, mas é crer que Jesus morreu por você. Por que Ele morreu por você? Porque a nossa natureza era podre, era pecaminosa, não tem como arrancar essa natureza, não tem, obras não fazem isso, mudança de atitude não faz isso, é o sangue de Jesus que faz isso, mas Ele faz isso quando você crê que Jesus morreu na cruz por você, por tua causa. Se você crê nisso de todo o coração e crê também que Ele ressuscitou dos mortos, o sangue de Jesus ele é aplicado na tua vida. Você não somente é perdoado dos pecados, mas você se torna uma nova criatura, diz a Bíblia. Você nasce de novo. Dentro de você ocorre uma transformação milagrosa. Agora, depois que você aceitou Jesus, que você nasceu de novo, aí é necessário o segundo passo, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas, repito, ele é uma ordem de Jesus, não é opção. Eu acho que não preciso batizar. Você pode achar o que você quiser. Se aquilo que você acha está diferente do que Jesus falou, você está pecando. Então, enquadre o seu pensamento no que Jesus falou, e não tente fazer o inverso, enquadrar o que Jesus falou no seu pensamento. É a gente que tem que se adaptar à palavra de Deus, e não o contrário. Então, quando você entende que Jesus mandou você batizar, e você também, claro, entende o que é o batismo, então tenho certeza que você vai fazer pela fé, como essas pessoas que serão batizadas hoje fizeram ontem, no cursinho de batismo, né? Você vai perguntar: pastor, mas para que tem que batizar? Porque o batismo, gente, é mais ou menos assim, ó. Quando a gente casa, o que a gente faz para simbolizar o nosso casamento? O que a gente faz?
Vou tirar do dedo aqui, tá? Aqui, ó. Põe uma aliança no dedo, correto? Mas essa aliança não faz o casamento. A aliança, ela apenas demonstra o que já aconteceu no coração. Você primeiro se casa no coração, para depois você colocar uma aliança no dedo. A aliança é apenas o selo, entendeu? Mas é o que a gente coloca, né, para mostrar o nosso casamento com a pessoa que a gente ama. Assim também, no batismo, né, semelhante a isso, né, você aceitou Jesus. Quando você passa pelas águas, você está demonstrando o que já aconteceu no seu coração. O batismo, ele representa sepultamento e ressurreição. Por isso que tem que ser de corpo inteiro. Água na cabeça não resolve, não é isso que Jesus falou. Isso aí é aspersão, qualquer outro nome, mas não é batismo. A palavra batismo significa mergulho. Então, quando uma pessoa está sendo colocada dentro das águas, como você vai ver aqui hoje, né? A pessoa está sendo colocada dentro das águas, significa que a velha natureza, a velha vida, a velha pessoa, vamos dizer assim, porque aceitou Jesus, ela morreu. Se morreu, tem que ser sepultada. Então, quando você é colocado dentro das águas, representa o sepultamento da velha criatura, aquela criatura que era má, ou que era perversa, ou que era ruim, ou que era, sei lá, aquela natureza ruim. É sepultado. E quando você é levantado das águas, simboliza que você está ressuscitando para uma nova vida. Entendeu? Esse é o significado do batismo: sepultamento e ressurreição. Quer dizer, é algo, na verdade, que representa o que já aconteceu no teu coração. Porque quando você aceitou Jesus de verdade, você estava dizendo que você estava renunciando ao mundo, renunciando ao pecado, abrindo mão da velha vida para viver uma nova vida. É que nem a pessoa que casa. A pessoa que casa, ela não vai viver como solteira. A partir do momento que uma pessoa se casa, ela vai viver uma vida de casado. Ela não vai viver uma vida como se não tivesse esposa ou não tivesse marido. Não, agora ela tem uma pessoa para conviver junto e vai ter que dar satisfações. Não é? Assim também, quando a gente entregou a vida para Jesus, entendendo tudo isso, né, a gente estava dizendo: Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero te servir ao Senhor para sempre. O que o Senhor falar para mim é lei, o que o Senhor falar está falado, porque eu sei que tudo que o Senhor fala para mim é para o meu bem, porque Ele é perfeito, né? Então o batismo representa isso daí. Agora, depois que uma pessoa é batizada, aceita Jesus, passa pelas águas do batismo, aí vem uma terceira etapa, que é você crescer na fé. Quando a pessoa aceita Jesus, a Bíblia compara a pessoa a uma criança que acabou de nascer, a um bebê recém-nascido, né? Então o bebê, ele está vivo, ele já está ali, está vivo, mas ele não sabe nada, ele só sabe chorar, né? Mamar, fazer xixi e cocô, não é verdade? E às vezes fazer uma brincadeirinha, uma risadinha ali, mas ele não sabe nada ainda. Mas à medida que o bebê vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo as coisas, né? Aí ele vai aprendendo a falar, a reconhecer o pai e a mãe, a voz do pai e da mãe, né? Quando o pai está chegando, né, do trabalho, o bebê está no quarto, ele escuta, já começa a ficar agitadinho porque está reconhecendo a voz. Depois ele aprende a falar, não é? Aprende a comer, mastigar, e vai crescendo, aprende no banheiro sozinho, né? Não precisa mais da fralda, aquela coisa toda, e assim vai desenvolvendo. Assim também é a vida cristã. Você aceita Jesus, passa pelas águas, e aí tem que começar o processo de desenvolvimento da sua vida cristã. E como é que você desenvolve a tua vida cristã? Do mesmo jeito que uma criança desenvolve a sua vida física, comendo e praticando, né? Comendo e agindo, né? Como é que uma criança aprende a andar? Forçando a perninha e caindo, né? E levanta e cai de novo, e levanta, até ficar firme. Como é que uma criança aprende a falar? Ela vai treinando a linguagem, né? É assim. E como é que uma criança vai se desenvolver também? Comendo, se alimentando, né? Uma criança a partir de uma certa idade não vai mamar só, né? Ela vai ter que comer coisa sólida. Assim também, o crente, depois que ele passa pelas águas, ele vai ter que começar a se alimentar espiritualmente. Como é que uma pessoa se alimenta espiritualmente? Através da leitura da palavra de Deus, da leitura e da audição da palavra de Deus. Você vai ouvindo a palavra de Deus, meditando nela quando você lê a Bíblia, prestando atenção quando você vem no culto. Tudo isso faz você crescer na fé, amadurece você, né? Mas ao mesmo tempo, assim como uma criança tem que praticar o andar, praticar o falar, né? Praticar o mexer com a mãozinha, assim também o crente tem que praticar a palavra de Deus, tem que começar a orar, tem que começar a se desviar do mal, se desviar das pessoas que tentam levar você para o mau caminho, né? Aprender a confiar em Deus, é isso daí.
aprender, praticar o repreender os demônios, porque o crente tem que fazer isso daí, gente. Gente, repreender demônio é dever do crente, porque se o crente não repreende, o Senhor também não repreende. É o crente que tem que tomar atitude, mas o crente só vai fazer isso como? Quando? Quando ele conhece a palavra de Deus, né? É assim. E os problemas da vida que vem? Porque tem gente que fala assim, eu vou virar crente. Palavra esquisita, né? Feio falar assim, virar crente, né? Mas é só para entender, né? Vou virar crente, pensando que os problemas vão acabar. E não é verdade. Os problemas vêm para todos, para crente, para descrente. Só que quando a gente está em Cristo, né? A gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador, passou pelas águas do batismo e está crescendo na fé, os problemas vêm. Mas do mesmo jeito que eles vêm, eles voltam. Porque eles batem numa pessoa forte. Vamos dizer, eles debatem é um modo de falar. Eles se deparam com uma pessoa forte. Se você desenvolver a tua fé, você vence os problemas. E sabe o que a Bíblia diz de um crente que desenvolve a sua fé? Fala que esse crente é mais que vencedor. Diga, o crente em Jesus Cristo é mais que vencedor em todas as coisas. Amém. É isso que Deus fala. Concorde com Ele. Então começa a fazer isso daí. Quando vem um problema de enfermidade, por exemplo, você vai ter que lutar contra a enfermidade, né? E se você, eu não estou dizendo nem no método humano, tem que procurar o médico, né, pastor? Bom, se você quiser, você procura. Eu prefiro buscar Deus. Eu não estou dizendo que buscar o médico é errado, não é isso que eu estou falando, por favor, tá? Que aí vai, não tem problema. Mas não é melhor você ser atendido pelo Senhor? Você não marca a hora, qualquer hora que você bater na porta, Ele atende. Você não paga consulta porque é grátis a cura que Ele dá. Você não tem diagnóstico errado, como muitas vezes aqui na terra acontece. Sim ou não, gente, né? Ele não te dá remédio que tem efeito colateral, porque o remédio que Ele dá é certeiro, vai no ponto e recupera você, né? Então, você vai ter que buscar, se você quiser ser curado pelo poder de Deus, você vai ter que lutar contra aquela enfermidade, mas sempre na direção da palavra de Deus, sabendo que Deus é o médico dos médicos, né? É o Senhor que te sara, aquele que levou em Cristo as tuas doenças e enfermidades, é isso daí. E quando vem os problemas familiares, como é que você faz? Pastor, descobri que meu filho está nas drogas, pastor, que decepção. Então você vai ter que lutar contra isso daí. Você não pode ficar chorando e achando que a vida acabou. Porque agora nada, você vai levantar a cabeça, vai enfrentar o problema, vai lutar contra o demônio que levou ele para o caminho errado, né? Para trazê-lo de volta, vai orar por ele, interceder por ele, né? Na unção do Espírito Santo. E é assim que você vai lutando, até ele se libertar daquilo. Pelo marido é a mesma coisa, pela esposa é a mesma coisa, né? É assim que você vai agindo. E os problemas financeiros? Nossa, quantos que vêm, né? Surgem muitos. Você vai dizer, então, pastor, mas a culpa é do governo. Olha, sim, quando o governo é ruim, acontece o que você está vendo aí. Só que a questão, filho, que quem está em Cristo não precisa depender de governo, não. Quem está em Cristo depende de Deus. Não adianta você ficar jogando a culpa no governo. Acha que não está bom na eleição, você vota no outro. Mas acontece que quem está em Cristo não pode depender de governo, porque qualquer pessoa que entrar lá é ser humano. E se não for um ser humano de Deus, a gente está sujeito a sofrer. Então o que a gente faz? Tem que orar por esse pessoal, lógico, ore pelos que estão em autoridade, não tem problema. Mas não fique dependente de governo. A Bíblia fala que os hebreus, quando eles estiveram no deserto, gente, no deserto não tem nada. No deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto não tem sombra, não tem descanso, é só calor, e um calor infernal, né? No deserto você tem 2 estações do ano, inferno e verão, né? Não é inverno e verão, é inferno e verão, tão quente que é, né? Entendeu? Não tem nada de agradável no deserto. Entretanto, quando o povo de Deus foi para o deserto, eles confiaram no Senhor de uma tal maneira que não faltava nada para eles. Saía água da pedra, da rocha, água cristalina, pura, fresca, geladinha, vamos dizer assim, né? Caía pão do céu, Deus mandava carne, a roupa não desgastava, eles tinham alimento durante o dia, naquele calor, Deus mandava uma nuvem, né? A nuvem da glória de Deus ficava ali, protegendo, dando sombra para o acampamento dos hebreus, e à noite, que faz muito frio no deserto, por incrível que pareça, de dia é um inferno e verão, né? Vamos dizer assim, no deserto, mas à noite é muito frio, porque não tem umidade, né? Então é muito frio. Então o que Deus fazia à noite? Aquela coluna que era de uma nuvem, né, se transformava numa coluna de fogo, para levar luz e calor para aquele acampamento dos hebreus.
Você vê que eles reagiram às dificuldades do deserto, de que maneira? Confiando em Deus. É Deus que faz a diferença, não é governo, não é ninguém, tá? Às vezes você fica assim, meu patrão, abençoa o teu patrão, ora por ele, não fica jogando a culpa nele. Você acha que não está bom, ora a Deus para te colocar no trabalho, ora a Deus para abençoar o teu patrão, sei lá, mas não fique esperando alguma coisa do ser humano. Você tem que combater a situação espiritualmente, entendeu? Confiando em Deus e não aceitando aquilo como está. Então, eu estou só dando essa introdução aqui para você entender o seguinte: a vida de um crente, ela pode ser muito feliz e abençoada, do jeito certo, porque se você não aprender a ter o que você vai ler aqui, você pode ter uma vida de crente muito decepcionante. Como muitas pessoas por aí afora estão desviadas da fé, e você deve conhecer um montão de crente desviado, e tem um monte por aí. São pessoas boas, pessoas que Deus ama, mas elas se decepcionaram com as coisas de Deus, fracassaram em algum ponto. E por que estão assim, que ficaram desse jeito? Muitos é porque não tiveram instrução. A Bíblia fala para a gente reter a instrução. Você vem na igreja, uma das coisas pelas quais você vem na igreja é para receber instrução, saber o que fazer, como fazer, de que maneira falar, de que maneira pensar, de que maneira agir. Isso é instrução, é o que você está recebendo aqui. Então, muitas pessoas estão afastadas de Deus ou desviadas da fé, porque não conseguiram vencer alguma situação. Mas não foi Deus que foi o culpado. Pode ter havido um montão de culpado, menos Deus. Mas muitas vezes é porque essas pessoas não sabiam o que fazer na hora da provação. A provação, que não é Deus que manda, é o diabo que manda. A provação, a dificuldade que bate na porta de todo mundo, um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde. Mas quando você está preparado, a provação bate na porta, mas você sabe o que fazer. Você não deixa ela entrar para começar, né? E você vai chutando ela, na fé e na unção do Espírito Santo. Amém, pessoal? Aí você vai fazer a pergunta: tá certo, pastor, entendi. Como é que eu faço para ter isso aí que o senhor falou, né? Como é que eu faço para reagir ao problema que surge, à dificuldade que vem? O que eu tenho que fazer? Então vamos fazer o seguinte: eu vou te resumir uma história aqui e vamos ler já o texto. Você já ouviu falar do apóstolo Pedro? Sim ou não, gente? O apóstolo Pedro. Você já ouviu falar do apóstolo João também? Sim ou não? Sim ou não, gente? Fala, eu já ouvi falar do apóstolo Pedro, do apóstolo João. Os dois, certo dia, estavam indo ao templo. E, ao entrar por uma das portas do templo, eles viram um homem coxo de nascença. O homem tinha 40 anos, nunca andou na vida. E eles curaram aquele homem, pelo poder de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Eles curaram aquele homem. O homem se levantou. A perna do homem se endireitou, ele começou a andar, a pular, dar glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Os líderes religiosos mandaram prender o Pedro e João. Mandaram prender. Eles ficaram lá um dia presos, recebendo xingamento, recebendo ofensa, ameaças de morte. Ameaças de que se eles pregassem de novo o nome de Jesus, eles iam ver com as autoridades. Ameaçaram no último, mas acabaram soltando os dois. Veja, eles tentaram colocar tanto medo nos dois, para os dois nunca mais servir a Deus, ou não servir do jeito que Deus gostaria. E eles foram libertados, saíram da cadeia. Quando eles saíram da cadeia, eles não foram para casa chorar debaixo da coberta. Tem muitos crentes que fazem isso, né? Qualquer decepção que tem, qualquer afronta que tem, qualquer perseguição que tem, ficam com depressão, choram, ficam tristes, né? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Oh Deus, eu te sirvo. Oh, por que eu vou na igreja? Por que está vindo essa... criatura, escuta o que eu vou te falar. Tem que ser maduro. Não é porque você serve a Deus que você não vai ter luta e perseguição. Pelo contrário até. Até porque você serve a Deus e está vencendo, o diabo não quer que você vença. Por isso que ele vai tentar te paralisar. Ele vai usar as pessoas para denegrir a imagem da igreja. Ele vai usar as pessoas para tentar desanimar você na fé. Ele vai usar as pessoas para colocar medo em você. Ele vai usar as pessoas para tentar fazer você desviar do caminho de Deus. E muitas coisas mais. Então você tem que entender que essas coisas são coisas do inimigo. Só que você tem que ter discernimento espiritual. Pastor, estou tão triste. Por quê, irmão?
ou irmão, né? Por quê? Por quê, pastor? Eu estou aqui buscando pela minha família, eu oro tanto pelo meu marido, chego lá em casa, ele briga comigo, ele me xinga. Ou então, pastor, eu venho aqui buscar, e quando eu chego em casa, minha mulher, pastor, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo, quanto mais ora, pior ela fica. Sabe o que acontece? É que muitas vezes a coisa não muda, porque você tem o foco na coisa, na pessoa errada. Porque a pessoa com a qual você tem que combater não é a tua esposa e nem o teu marido. A pessoa que você tem que combater é o demônio que está por trás dessas pessoas. É lógico, discernimento espiritual, entendeu? Você tem que entender o seguinte, ó, a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, seres humanos. A tua luta é contra os demônios, como o apóstolo Paulo ensina, entendeu? Discernimento. Então, veja que você tem que encarar o problema e sempre que vier, se você estiver andando certinho com Deus, quando vier um problema, você tem que pensar assim, peraí, isso é o inimigo tentando me tirar do caminho do Senhor, né? É o diabo tentando desfriar a minha fé. Mas agora que eu já entendo isso, primeiro, eu não vou brigar com mais ninguém, que não resolve. Mas na minha oração eu vou queimar esse demônio. Vou repreender ele em nome de Jesus. Vou dar uma ordem para ele no nome do Senhor Jesus, e ele vai ter que obedecer, porque a Bíblia diz que é assim que acontece. Então assim será. Agora que eu vou mais na igreja ainda. Agora que eu vou me consagrar mais ainda. Agora que eu vou fazer jejum mais ainda. Agora que eu vou meditar mais ainda na palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora sim que eu vou orar muito mais. É assim, gente. Porque é isso que tem que fazer. Quando você é afrontado com alguma dificuldade, é o inimigo, sabendo que você vai chegar na vitória, está tentando bloquear você. Quando você não entende isso, você poderia fazer como Pedro e João teriam feito se não tivessem esse entendimento. Eles iriam para casa, entrar debaixo da coberta e ficar chorando. A vida dura, a provação. Não, eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Vamos ler o texto. Capítulo 4, leia comigo, versículo 23. Acompanhe a leitura aí. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a, leia em voz alta, com toda a intrepidez, quer dizer coragem, valentia, bravura, nada de medo, zero medo, tá? Então continua lendo aí. Anuncia com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram o que, gente? Cheios de quem? Do Espírito Santo. Não é cheios do que, tá? É cheios de quem? O Espírito Santo não é coisa, ele é pessoa, tá? Cheio do Espírito Santo e com intrepidez, qual é a palavra? Intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então olha para cá, por favor. Vamos pegar do final para o começo. A Bíblia diz que no final, o lugar onde eles estavam orando, o que aconteceu? Terremoto. Mas terremoto santo, né? Não é terremoto do diabo que mata, destrói. É o terremoto santo que Deus treme tudo e não machuca ninguém. E mais do que tremer o lugar, quer dizer, o tremer o lugar era uma confirmação que Deus tinha ouvido a oração deles. E o que mais que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham sido cheios antes, lá no dia de Pentecostes.
aqui estavam sendo cheios de novo. A Bíblia não diz nesse texto aqui, mas já que eles foram cheios aqui, como no dia de Pentecostes, provavelmente falaram em línguas também. Agora, entenda o seguinte, o Espírito Santo estava agindo na vida deles. Por quê? Porque eles fizeram o que agrada a Deus. Veja que eles não fugiram da luta. Quando eles saíram da cadeia, eles tinham tudo para chorar em casa, para dizer, não vou mais servir ao Senhor, eu não vou mais fazer. Olha, aqui na igreja, às vezes a pessoa ela quer entrar no grupo de evangelização, né? Então a pessoa entra no grupo de evangelização, começa a evangelizar, vai de casa em casa, bate na porta, entrega o folhetinho. No geral, vai tudo na boa. Mas acontece algumas vezes da pessoa bater na porta de alguém e a pessoa ofender. O que você está fazendo aqui? Eu já tenho a minha religião, porque não sei o que tem. E xinga, e fala mal da igreja, fala mal do pastor, xinga todo mundo, né? E a pessoa então que está evangelizando, que escuta isso, muitas vezes ela fica desanimada. Ela fica tão traumatizada com as ofensas que recebeu, coitada, sem culpa nenhuma, né? Porque pode acontecer. Que ela volta para a igreja, volta toda cabisbaixa, né, caída. O que aconteceu? Então, pastor, aconteceu isso, não vou mais evangelizar, não. Irmão, mas não é assim, isso aí tem que acontecer. Se não acontecer isso, alguma coisa está errada. Tem perseguição, Jesus falou que ia ter, mas ele falou que a gente é bem-aventurado quando a gente é perseguido por causa do nome dele. Você não foi ofender ninguém na porta de ninguém, você foi levar uma palavra de vida, uma palavrinha, um folhetinho com uma oração, para ajudar a pessoa a conhecer Jesus. A pessoa não entende, então ela vai te ofender, é normal que aconteça isso, não tem problema, não quero mais, pastor, porque... Então, acontece, não é a maioria, é um ou outro que passa por isso. Mas veja que isso só ilustra o que pode acontecer com as pessoas. Qualquer afronta que tem, a tendência da pessoa é se abater, ficar encolhida, né? Desistir da fé muitas vezes. Mas Pedro e João dão a lição, porque o que está escrito aqui, gente, é para a gente aprender. Em vez de fugir, porque tem pressão, enfrenta, mas enfrenta do jeito certo. O que Pedro e João fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, o que foi? Ir para a igreja, onde o pessoal estava reunido. A igreja é onde o pessoal se reúne. Então eles estavam reunidos em certo lugar. Pedro e João, ao sair da cadeia, foram para onde a igreja estava reunida. Veja, por que eles fizeram isso? Gente, a maioria das pessoas que conta a bênção aqui, conta a bênção porque tem fé, conseguiu ter uma fé crescente e forte para receber a bênção. Mas por quê? Pergunta para elas. Porque elas vêm na igreja e escutam a palavra. Porque elas vêm na igreja e quando nós estamos reunidos em nome de Jesus aqui, a presença do Espírito Santo é muito mais forte. Porque nós nos reunimos em nome dele. Lembra quando ele fala? Onde se reunirem pelo menos 2 ou 3 pessoas no meu nome, no meio deles eu estarei. Veja, Jesus não está aqui fisicamente, porque fisicamente ele está no céu, assentado à direita do Pai. Mas ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele se agrada quando nós nos juntamos na mesma fé, para ouvir a palavra de Deus, para glorificar a Deus, para louvar o Senhor, para orar junto. Ele se agrada, ele está no nosso meio. É um meio de muito mais fé do que se você orar sozinho em casa, que você vai orar também. Vai ter que orar em casa, vai ter hora que você vai ter que entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto, e o teu pai que está em secreto vai te recompensar, não tem dúvida. Mas também vai ter que orar no teu trabalho, no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, sei lá. Mas principalmente dentro da casa de Deus. Pergunta para as pessoas que receberam bênção para si ou para outras pessoas por quem oraram. Elas vão dizer para você, porque vim na igreja e ouvi a palavra que me fortaleceu. É isso daí, não tem que fugir da igreja, é correr para a igreja. Correr, pegar, assistir a reunião. E como eu sempre falo, quando você chegar na igreja, qual que é o correto de se fazer? O correto é você chegar, em vez de ficar conversando, porque eu sei, não estou criticando, eu estou apenas dizendo que você fica feliz de vir na igreja, né? Você vem, você quer conversar, conversa com um, conversa com outro, tudo bem. Mas esse é o correto? Não, o correto é quando você chegar na igreja, escolhe um lugar para você sentar, faz uma oração, se ajoelha se você quiser, se não quiser fica sentado, pega a sua Bíblia, faz uma oração a Deus. Nessa oração pede para Deus falar com você na palavra, fala assim, Deus usa o pastor para falar comigo, a palavra vem do Senhor, mas é o pastor que vai estar pregando, então usa ele para falar comigo, né? Que a tua palavra me esclareça, me ajuda, não sei o que fazer em certa situação. Começa a orar, esse é o jeito certo, gente. A igreja foi feita para isso, para ajudar, para abençoar o povo de Deus.
E foi isso que eles fizeram. E chegando lá, o que eles encontraram? Apoio. Eles encontraram apoio. Olha, quando você vem aqui pedir uma oração, com certeza você vai encontrar apoio. Porque aqui você não vai escutar. Você vai chegar aqui e falar assim: pastor, eu estou doente, alguma coisa assim. Aí você pensa que eu vou fazer como muito falso profeta que tem por aí? Eles falam assim, ó: irmão, Deus está te provando. Eu não sou demônio para falar isso. É demônio que fala isso daí. Não se assuste não. Porque falar que Deus está provando é um tapa na cara do Senhor. Por quê? Porque Ele precisa provar alguém para saber? Só se prova para saber. Se você falar assim para mim: pastor, o senhor gosta de quiabo? Eu falo: não. Eu gosto de qualquer outro legume, não tem problema. Jiló, berinjela, eu como tudo. Quiabo não vai. Mas por quê? Porque eu experimentei e não gostei. Não foi. Não tem luxo para comer, não. Como ovo, não tem problema, qualquer coisa, né? É duas coisas que não vai: peixe e quiabo não vai. No paladar não dá, não vai. Mas por quê? Porque eu já experimentei de tudo quanto é jeito. Peixe ensopado, peixe assado, não vai, não gosto, não vai, não dá, não desce, né? Para não morrer de fome até como, não tem problema, né? Mas se eu puder escolher, eu troco por um ovo, não tem problema. Mas isso é eu. Tem gente que vai falar: eu amo peixe. Amém. Porque você experimentou e gostou. Agora, se eu falar para você assim: você gosta de língua de vaca? Você comeu já? Não. Como é que você fala que você não gosta se você nunca comeu? Aí que está, né? Aí que está. Veja, você só vai dizer se gosta ou se não gosta se você provar. Por que você tem que provar? Porque você não conhece. Eu te pergunto: tem alguma coisa que Deus não conheça? Tem? Diga: não tem. Fala comigo: Deus é onisciente. Por isso que Deus não prova ninguém. Porque Ele sabe que se você vai ou não vai aguentar. Entendeu? Então quando uma pessoa chega aqui, eu jamais vou falar uma barbaridade dessa. Eu posso até dizer para a pessoa, se ela me permitir falar, ou se ela me contar alguma coisa, eu vou falar: olha, você está passando por isso, devido a um erro seu. Aí tudo bem. Mas não é que Deus está provando. Mas ao mesmo tempo eu vou ter que dizer para a pessoa: mas isso tem conserto. Porque o nosso Deus é misericordioso. Se você está doente porque pecou, Ele pode te perdoar. E se você se comprometer a consertar, Ele vai te curar. Ele vai te levantar. Na Bíblia está escrito que se estiver alguém entre vós doente, né, essa é um dos métodos de cura de Deus. Se houver alguém doente, que se chama os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre o enfermo ungindo com óleo, estiver cometido pecado, serão perdoados. Aí, ó. E a oração da fé salvará o doente, levantará o doente, curará o doente, e o Senhor o perdoará. Veja, é isso que eu tenho que dizer para a pessoa. Eu tenho que dar apoio para ela. Você está procurando ajuda? Então você vai ter ajuda. Vamos orar por você. Você também tem a sua parte a fazer, evidentemente. Mas Deus, Ele pode mudar a tua vida. Quando a pessoa escuta isso, ela sai com o coração cheio de esperança. E muitas vezes, além da esperança, ela sai com o coração cheio de fé. Ela começa a reagir contra aquele mal. Dali a pouco a pessoa está recebendo a vitória. Você está entendendo? A igreja é para isso. Quantas pessoas que já não passaram por essa porta, né? A pessoa passa, desce, depois sobe, depois desce de novo, aí ela entra, né? A pessoa fica tímida, né? E a gente atende a pessoa, porque a igreja fica aberta o dia todo. Quantas pessoas que nós já atendemos aqui, que disseram que iam tirar a própria vida, estavam com problemas, algumas até mostraram para a gente o veneno de rato. A pessoa estava disposta a fazer uma loucura, mas entrou aqui, encontrou apoio, encontrou ajuda, uma palavra de fé, que levantou, entendeu? A igreja foi feita para isso. Tira proveito disso. Quando você não estiver sentindo vontade de ir para a igreja, pode ter certeza que o inimigo está tentando te roubar uma vitória. Como tantas vezes aqui a pessoa vem contar a benção, né? A gente faz oração no culto, e a pergunta: quem foi curado? Pastor, fui curado. Pastor, nem queria vir na igreja hoje, mas veio, né? Porque estava doendo muito, mas eu vim. Pois é. E se você não viesse? Quer dizer, a pessoa que recebeu a cura, né? Se ela não tivesse vindo, não teria recebido a cura. Quando você se sentir desanimado para vir na igreja, pode contar, ter o dedo do inimigo tentando te segurar em casa para não receber a vitória. Aí que você tem que falar assim: agora que eu vou para a igreja, em nome do Senhor Jesus, buscar a minha bênção, porque o meu Deus é milagroso, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre. Ele não muda. E Ele atende todo aquele que o busca com fé, como aconteceu com Pedro e João. Quando
Pedro e João contaram para o pessoal o que estava acontecendo, o que eles fizeram? Começaram a orar. Começaram a orar. Começaram a falar com Deus e começaram a ser igual o modelo da oração do Pai Nosso. Você sabe que a oração do Pai Nosso não é para ficar repetindo toda hora. Pai Nosso que está no céu, santificado. Não é isso, gente. O Pai Nosso é uma oração modelo, é uma base para a oração. Você pode, claro, orar uma vez ou outra, como está na Bíblia. Mas é um modelo. Cada versículo te direciona para uma etapa da oração. Baseado na oração do Pai Nosso, você pode fazer uma oração de 2 horas. Então a oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que é isso? É começar a oração com gratidão, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Veja que eles não começaram orando assim, ó: Deus, estamos com problema aqui. Problema, meu Deus do céu, é 2 problemas, né? 3 agora, né? É problema, né? Deus, estamos com problema aqui, nos dê a vitória. Não, eles não chegaram de cara assim. Chegaram: Tu, soberano Senhor, que criaste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha que oração, gente. Se você não entendeu, eu estava dizendo o seguinte: se o Senhor que criou todas as coisas em 6 dias, de 24 horas cada um, não é eras, é dias literais. A Bíblia fala: houve tarde e houve manhã. Se o Senhor foi capaz de criar tudo que existe pela tua palavra em apenas 6 dias, o que o Senhor não pode fazer por mim com esse probleminha aqui, né? Veja, quando ele estava exaltando o Senhor, ao mesmo tempo estavam dizendo: o Senhor tem poder para me livrar, o Senhor tem poder para fazer um milagre na minha vida, o Senhor tem poder para mudar a minha história. Eu pergunto para você que está aqui: você não gostaria de ter a tua história mudada? Eu não sei que tipo de vida você tem tido até hoje. De repente você pode até falar: pastor, glória a Deus, uma vida de vitória. Glória a Deus mesmo, mas pode ser ainda melhor. Mas pode ser o seu caso, que você até hoje só teve tristeza e decepção. De repente você é uma pessoa muito sofrida, seja por ignorância, seja por teimosia, que tem pessoas que sofrem pela teimosia, né? Vive persistindo no erro, e todo erro tem consequência. Pode ser o teu caso, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: a hora que você apelar para o Senhor de todo o teu coração, Ele começa a operar na sua vida uma mudança milagrosa, que você nunca experimentou na sua vida, mas vai começar a experimentar. Desde que você abra o seu coração para Ele, se rendendo a Ele. E outra coisa, muito importante, aqueles discípulos não disseram assim: Deus, eu não quero mais ter problema na vida. Eu acho que Deus ia responder assim: então vou tirar você, quer morrer agora? Né? Quer morrer agora, vamos lá, né? Não, vamos esperar mais um pouco. Né? Gente, nessa terra, até o teu último suspiro, você vai enfrentar algum tipo de luta. Isso aqui faz parte. Então, eles não pediram para não ter mais problema, porque eles sabiam que pedir para Deus não deixar mais a gente ter problema na terra é uma oração vazia. É uma oração, essa não tem como Deus responder. Porque o próprio Senhor Jesus falou para os discípulos: neste mundo passareis por aflições. Aflição é luta, é dissabor muitas vezes. São situações difíceis. Entendeu? É que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados dentro da fornalha de fogo, que derretia até ferro. No entanto, Deus não tirou eles de lá. Quer dizer, não impediu que eles caíssem lá. Deus permitiu que eles caíssem no fogo. Só que o fogo não fez mal nenhum para eles. No fogo, Deus estava com eles, capacitando a vencer. Você está entendendo? Eles não falaram assim: Deus livra a gente. Não, ele falou assim: ó, Deus quiser livrar, Ele livra, e se não quer livrar, não livra. Mas a gente está confiante nele. A confiança da vitória. E como é que eles saíram daquela fornalha? Íntegros, nem cheiro de fumaça ficou. Às vezes você vai ligar o fogão lá, né? Acender o fogão, né? Quem tem o dedo cabeludo, né? Às vezes acende o fogão lá, queima um pouquinho do pelo do dedo, né? Fica aquele cheiro de cabelo queimado, né? Mas passa logo, né? Não tem problema. E ele estava dentro de uma fornalha que queimava até ferro, e derretia até ferro. A Bíblia diz: nem a roupa mudou, não entortou nada, não deformou, nem cheiro de queimado neles, nem cheiro de fumaça. Tamanha foi a proteção do Senhor sobre eles. Por quê? Porque eles confiaram com ousadia. E foi isso que Pedro e João pediram para o Senhor. Eles disseram assim: Senhor, olha, nós vamos continuar pregando a tua palavra. O que a gente pede para o Senhor é o seguinte:
nos conceda ousadia, intrepidez, valentia, bravura, para pregar a tua palavra sem medo. Vai vir com perseguição, sim, mas não tem problema, dá mais intrepidez para a gente, coragem espiritual. Enquanto isso, o Senhor opera sinais, milagres e maravilhas. Enquanto a gente prega com ousadia, o Senhor opera o milagre. Gente, é a mesma coisa hoje. Você precisa pedir isso para o Espírito Santo. Não peça, eu vou te falar, não fique pedindo para tirar você da luta, porque o problema está aí para você. Olha, você vence um problema hoje, amanhã já tem outro. É normal, é assim mesmo. Então o que você tem que falar para o Senhor? Senhor, me conceda intrepidez para encarar o problema. Não é para brigar com ninguém, não é para brigar na firma, não é para brigar na família. Não briga, gente, para de ser briguento. Brigar no trânsito, né? Nossa, o xingamento no trânsito, aquela correria medonha. Para com isso. Para de brigar com as pessoas. É perder tempo. Pessoas têm que abençoar. Mas o demônio que usa elas tem que queimar ele, né? Então o que você faz? Me dá intrepidez, Senhor, para falar a tua palavra quando o problema surgir, para orar com confiança quando o inimigo tentar contra a minha vida ou contra a minha família, para poder interceder por quem eu amo, ou pelas pessoas que eu estou evangelizando, mas interceder com unção do Espírito Santo, para não ter vergonha de falar para elas que Jesus ama elas, e para não ter medo de falar, eu vou orar por você, e Deus vai te abençoar, você crê? Tem pessoa que não fala isso, mas nem que a vaca tussa, porque é falta de intrepidez, porque a pessoa pensa, se eu orar e não acontecer nada, pois é, mas já não vai acontecer com esse medaço aí, né? Mas não é culpa sua, quer dizer, em certo sentido é, porque você tem que buscar essa intrepidez do Espírito Santo, tá? Então peça para Ele, te dá intrepidez. Está difícil falar intrepidez? É antiga essa palavra, então fala coragem, coragem espiritual, valentia espiritual, sabe? Ele vai te conceder, se você falar com vontade. Olha, amanhã é segunda-feira, não sei que pepinos tem para resolver, ou abacaxi tem para descascar. Mas se você pedir isso para o Espírito Santo, Ele vai te conceder uma bravura, uma coragem tão maravilhosa, que o problema que hoje você está pensando que é uma tempestade, amanhã você vai ver que é uma gotinha caindo só. Porque você vai olhar para o problema com muito mais confiança, e com uma certeza muito grande, que enquanto você está enfrentando o problema com coragem, Deus está na tua retaguarda, protegendo você e operando o milagre que você precisa. Faz a sua parte, que Deus faz a dele. A vida do crente é essa. Você aceitou Jesus, passou pelas águas, agora cresça na fé e faz como os apóstolos ali, ó, nada de ficar resmungando da vida, reclamando de problema. Busque intrepidez e coragem que Deus te concede para você vencer os problemas que surgem, e é na tua vitória que o nome do Senhor é glorificado. Amém, pessoal? Diga comigo assim, levanta as mãos para o céu primeiramente, fala assim comigo: obrigado, meu Deus, porque o mesmo Espírito Santo que concedeu intrepidez, coragem e ousadia para Pedro, para João e para aquela igreja, é o mesmo Deus que eu sirvo, é o Senhor. Então, Senhor, eu te peço, enche o meu coração com esta mesma ousadia, para que eu seja usado pelo Senhor, para que eu seja instrumento teu nesta terra, contra as obras do mal, e para eu ser usado para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus.